Salve Maria a todos, sejam bem-vindos ao canal Tietos Fidelio, meu nome é Leonardo. Neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre um comentário que apareceu ali no canal. Esse comentário ele vem aparecendo algumas vezes e achamos interessante responder e conversar um pouco sobre esse assunto. Talvez ao longo dos vídeos e das transmissões que a gente tem feito aqui no canal, já até falamos um pouco sobre isso, provavelmente, mas como às vezes as falas são no meio do vídeo, não tem ali um momento certo, né, não é específico aquele assunto, às vezes as pessoas nem percebem e aí esses comentários aparecem como se a gente não tivesse falado. Mas é importante a gente pegar esses pontos e trazer um vídeo específico e conversar um pouco. Falar o que nós pensamos acerca dessas indagações que fazem. Então, o que surgiu ali em termos de questionamento, né? Foi feita a indagação de que se a missa ela é inválida, né? Essa missa de Paulo VI ela é inválida, então como se explica a questão dos milagres eucarísticos que acontecem? Nós podemos responder isso em duas perspectivas diferentes, né? A primeira pegando a própria Sagrada Escrituras. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo ele fala sobre a operação do erro, o mistério da iniquidade. E vem falando ali sobre a vinda do anticristo, o que antecede essa vinda. Vale a pena a gente pegar aqui e ler um pouco dessa passagem de São Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 7 a 12. A vinda deste iníquo será acompanhada por obra de Satanás, de toda espécie de milagres, sinais e prodígios mentirosos, de todas as seduções da iniquidade para aqueles que se perdem, porque por sua culpa não abraçaram o amor da verdade que os salvaria. Por isso Deus lhes envia um poder de sedução de tal modo que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas puserem a sua complacência no mal. São Paulo é bem claro ali, né? A operação do erro, o mistério da iniquidade, ou seja, com sinais, prodígios, porque é o próprio Satanás que está por trás disso tudo, que orquestra toda essa situação para a vinda do anticristo. Então, muitas das vezes, quando esses supostos milagres acontecem, é bom a gente lembrar disso que São Paulo falou, dos prodígios, milagres, de modo a fazer as pessoas ficarem na mentira. Olha, ele é bem claro aqui, né? Por obra de Satanás, de toda espécie de milagres, sinais e prodígios mentirosos. São Paulo é muito claro ali no que ele diz acerca da vinda do anticristo, né? Então, esses milagres que acontecem dentro dessa nova estrutura da nova igreja são supostos por quê? Porque a igreja, quando ela presencia um milagre, um acontecimento extraordinário, é feito todo um estudo até chegar à afirmação de que aquilo realmente foi um milagre. É feito um trabalho minucioso ali, acerca daquilo que aconteceu para ver a veracidade dos fatos. Como nós não temos Papa, não tem como a gente saber se isso realmente é verdade ou não. Mas espera aí, então você está cogitando a possibilidade de ser verdade esses milagres? Você está entrando em contradição. Aí nós vamos entrar numa outra perspectiva de argumentação. Vamos pegar a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Olha o que ele diz, Os maus que ensinam falsas doutrinas não poderiam jamais fazer verdadeiros milagres para confirmar seu ensinamento, embora às vezes possam fazê-los em nome de Cristo, que eles invocam, e pela virtude dos sacramentos que administram. Veja o que São Tomás está dizendo. Os maus que ensinam falsas doutrinas não poderiam jamais fazer verdadeiros milagres. Então, tudo isso que vem dessa nova estrutura, essa doutrina má que criaram indo contra a doutrina verdadeira da igreja, jamais poderiam realizar milagres.
Mas aí ele entra no outro ponto ali, embora às vezes possam fazê-los, ou seja, ele deixa essa possibilidade também, mas em nome de Cristo. Então, muitas das vezes, por isso que eu disse ali, né, que dando a possibilidade de isso acontecer, mediante a isso aqui que São Tomás está falando. Não porque aqueles que estão ali, né, dentro dessa nova estrutura, essa missa nova de Paulo VI, essa missa inválida, não pela missa em si, mas por causa de Cristo. Por causa do sacramento que é a Eucaristia. Apesar de, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, de nada ali acontecer, mediante as mudanças que fizeram, as alterações que fizeram a ponto de invalidar o santo sacrifício da missa, mas ali leva o nome, né? O sacramento da Eucaristia, aonde nós, católicos, cremos estar presente Jesus em corpo, alma e divindade. Então, por causa do sacramento, por causa de Cristo, possa sim acontecer esses milagres. E até mesmo por causa daquelas pessoas que estão ali, né? Muitos fiéis não sabem da gravidade que está acontecendo dentro da igreja, essa crise tremenda. Então, por causa da fé dessas pessoas que estão ali sem saber, sem entender e compreender realmente o que está acontecendo, por causa da fé dessas pessoas, alguns milagres possam até acontecer. Nós já testemunhamos aqui no canal, né, eu e o Marcel, nós ficamos muito tempo no modernismo, frequentamos missa nova durante muito tempo, mas sem ter a verdadeira consciência do que estava acontecendo, lutando da nossa forma, com reta intenção. Então, penso eu, né, como lemos ali agora na Suma Teológica de São Tomás, por causa dessa situação, alguns milagres possam até acontecer, mas nunca vamos ter a certeza confirmada pela igreja porque não temos Papa. Então, se realmente alguns milagres ali acontecem, em virtude disso que eu acabei de falar, só um Papa para afirmar, né? É preciso analisar a situação toda. Esse questionamento me fez lembrar, isso que nós estamos conversando aqui, aquela passagem bíblica, né, lá em Samuel, 1 Samuel, onde Saul, quando o povo de Israel estava prestes a lutar contra os filisteus, aí Saul vai, já tinha sido destituído do cargo, né, do reinado, Davi já havia sido ungido, Deus já havia decretado isso devido ao pecado de Saul, a desobediência. Saul procura orientação com Deus, Deus não fala nada com ele, e aí ele resolve ir numa feiticeira. Ele se disfarça, lembra disso? Ele se disfarça para que ela não reconhecesse ele e vai até ela para consultar ela, né, para que ela invocasse Samuel, que já havia morrido. Então ele vai lá, disfarçado, pede para que ela faça isso, ela até fala com ele, né, que ela ficou com receio porque Saul, né, ela não sabia que era Saul, que Saul havia proibido isso, né, que fizessem isso, porque, é claro, Deus ele proíbe a invocação dos mortos, está lá em Deuteronômio, está lá em Levítico, e quando ele, disfarçado, pede para que ela faça isso, e ela com medo, mas ele fala que nada iria acontecer a ela, automaticamente ela pergunta quem que ele queria que invocasse, ele fala que era Samuel, naquele exato momento aparece Samuel, e a própria feiticeira fica espantada, ela fica surpresa com aquela aparição e logo ela fala: você me enganou, você é Saul, porque nem ela acreditou no que aconteceu, porque era uma farsa, era uma charlatã, aquilo não iria acontecer, né? Naquele momento a aparição de Samuel foi por permissão de Deus e não porque aquela mulher conseguiu fazer aquilo, porque era proibido. Então aí a gente pensa aqui, né, numa situação totalmente hostil ali, né, de pecado, Deus permite que Samuel realmente apareça para Saul para o exortar, para o advertir. Foi uma situação específica onde Deus permitiu que Samuel, depois de morto, aparecesse. Então, aí a gente volta agora para a missa nova de Paulo VI, né? Não é em si pela missa, uma missa inválida, uma missa que eles mudaram completamente e invalidaram o sacramento, mas é por causa de Deus que alguns milagres possam realmente acontecer. Não para validar aquilo que está sendo feito, como diz aqui São Tomás, né?
Os maus que ensinam falsas doutrinas não poderiam jamais fazer verdadeiros milagres para confirmar seu ensinamento. Não é o milagre que está confirmando que aquela missa ela tem que ser válida porque o milagre aconteceu, mas é por causa de Cristo, é por causa do sacramento, é por causa de Deus, mesmo ela sendo inválida. Não sei se deu para compreender. Então, muitas vezes aparece esse tipo de argumento no canal, e não é a primeira vez, e é bom a gente trazer aqui, né? Mostrar o nosso pensamento, mostrar o que a gente pensa e conversar um pouco. Porque o povo de Israel andou em círculos antes de entrar na terra prometida. Jesus disse, né? Céus e terras passarão e a minha palavra não passará. Então, em círculos, vivenciando situações que já haviam vivenciado. Então é importante também, mesmo que a gente tenha falado de um determinado tema, voltar, né? Enquanto a gente está aqui nessa terra, vamos voltando nos assuntos, vamos conversando, até firmar bem. E é isso que a gente procura fazer. Então, resolvemos trazer isso aqui no canal, esperamos estar ajudando sempre aí a todos e vamos lá, né? Como a gente sempre diz, né? Vamos firmes aí na fé, na luta e que Nossa Senhora sempre nos ajude. Salve Maria, fiquem com Deus.